Olá, meu nome é Stefan, sejam bem-vindos ao Gávea Cash. Você já pensou que quer passar um dia no interior do sertão, sem Wi-Fi, sem iFood, às vezes sem um bom restaurante e muitas vezes até sem mesmo um banheiro? Né? Para falar sobre isso, temos aqui o reverendo Davidson novamente. Davidson, muito obrigado. Alegria minha estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivenciado, e os nossos missionários vivenciado lá no sertão. Né? E Evelyn, hoje vai ser uma oportunidade de a gente conhecer um pouco, né, dessa realidade que é tão diferente, né? O nosso Brasil, ele é muito grande, ele é muito diverso na sua cultura, né? E essa é uma realidade assim que é tão distinta que a gente está assim muito animado para conhecer um pouco mais. E aí a gente chamou aqui o reverendo Davidson para ele contar um pouco das suas histórias, né? Legal. Mas Davidson, eu queria começar você explicasse para a gente o que que levou você a ser um missionário lá no sertão. Como é que foi essa sua caminhada? Perfeito. Desde quando eu me formei, em 2000, eu comecei a desenvolver um trabalho quando eu pastoreava em Vila Velha, no Espírito Santo, primeira igreja presbiteriana de Vila Velha. Ah, eu ligava para a Junta de Missões Nacionais Uhum. e assumia um campo da junta durante o ano. Então, e o primeiro campo que eles me indicaram foi o campo de Exu, Pernambuco. E quando falou cidade de Exu, eu falei assim, tá amarrado o nome dessa cidade, mas nem. E aí eles falaram assim, pô, Davis, liga lá pelo menos, lá pro pastor lá de Exu, conversa com ele. E Exu fica no sertão de Pernambuco, 3.000 e poucos quilômetros da cidade onde eu estava. E eu falei assim, jamais vou realizar um projeto missionário com adolescentes nessa cidade. E eu liguei para o pastor para poder dar uma satisfação e disse para o pastor Kelvio Regino de Mesquita. Liguei para ele, falei assim, pastor, aqui é Dave, me apresentei e falei para ele, olha, para o futuro, a gente pretende realizar um trabalho aí na sua região, porque futuro pode ser amanhã, como pode ser daqui a 10 anos. Uhum. E ele começou a chorar no telefone. E eu falei assim, pastor, tá passando bem? E ele perguntou, por que o senhor demorou tanto me ligar? Nós Nossa. estamos aqui jejuando e orando já há 45 dias, pedindo a Deus para que Deus mandasse para cá uma igreja. E aquilo quebrantou meu coração e me quebrou. Uhum. E eu falei assim, vamos para Exu. Quando eu tive em Exu, isso em 2003, cheguei em Exu, eu fui direto para a casa do pastor, e lá na casa do pastor eu pedi para ir no banheiro. E Uhum. tinha banheiro, graças a Deus. Cheguei, fui na casa do banheiro, no banheiro na casa dele, e eu vi que o banheiro era banheiro muito simples, tinha o vaso sanitário, mas não tinha entrada de água, não Uhum. tinha descarga. Uhum. O chuveiro não existia, e muito menos o cano. Era como? Não Era tinha. uma casa muito engraçada. Era uma casa muito engraçada. Eu fui na cozinha, vi que tinha a pia, mas não tinha a torneira. Então a casa não tinha encanamento hidráulico, certo? Então a casa não tinha, porque não tinha caixa d'água. E aí eu Uhum. perguntei para ele, que eu não sabia. Até então eu não sabia. Eu falei assim, bom, ele deve estar construindo a casa, não deve ter colocado ainda, vai ser uma forma da gente ajudar ele a completar cano. Claro. Eu cheguei para ele e disse, poxa, Kelvin, eu vi e percebi que você está construindo a casa e está faltando algumas coisas. Aí assim, não, mano, não estou construindo, a casa está pronta. Eu falei assim, mas tá faltando descarga, tá faltando chuveiro, tá faltando a torneira da pia. Ele falou assim, Davis, para quê? Aqui não cai água. Cai água uma vez por mês durante 15 minutos na caixa d'água. O que a gente tem é o carro-pipa, e aí na frente da casa dele tinha uma caixa d'água. Então a caixa d'água não fica em cima da casa para poder ter a queda. A caixa d'água geralmente fica na frente da casa, porque quando passa o Enche. carro-pipa enche e eles Uhum. pegam o balde e vão para o banheiro, ou então vai para cozinha Cozinha. e faz o serviço. Então não existe pia, torneira, existe pia, mas não existe torneira, não existe descarga. Então eu me deparei com essa realidade. Isso me chocou. Uhum. A segunda coisa é que nós ficamos numa caravana na escola. Isso em 2003. Quando ficamos na escola, eu tinha que encomendar um carro-pipa. Para quê? Para poder a caravana tomar banho, para poder levar para o Uhum. banheiro e tal, essas coisas todas. E aí encomendei. Eu lembro que o carro-pipa chegou para poder colocar água na cisterna, onde estava lá na escola, onde estavam hospedados na escola. E aí, quando eu vi a água, uma água barrenta. Aí eu fui lá correndo, falei, cara, para aí. Aí eu falei assim, mas o que que eu ouvi? Eu falei assim, olha a água, eu comprei água, tô pagando uma água, um Aham. caminhão de Aham. água, mas não isso aí, comprei água. Ele falou assim, não, mas essa aí é a única água que tem, meu irmão. E era caro? Na época, R$ 50 eu paguei.
em 2003. Uhum. Metade de um... É uma caixa de água. Paguei R$ 50 na época. Uhum. Uma água barrenta. Os adolescentes tomavam banho e depois do banho, na janta, Caixa de areia. eles ficavam brincando na unha, assim, Jogo da velha. Riscando, né, com a unha. Eu tô rindo com respeito, tá? Mas é engraçado. Cara, e assim, adolescentes, tudo da região sudeste, tudo da região de Vitória, da Grande Vitória, sabe? Adolescentes que tinham na sua casa pelo menos 1, 2 banheiros. Nossa. Uhum. E eu lembro na volta, quando nós voltamos, e eu parei num posto de gasolina, nós ficamos 16 dias. Depois de ficar 16 dias com esses adolescentes na cidade de Exu, fazendo trabalho missionário, evangelização, trabalho social, quando a gente estava voltando, eu parei num posto de gasolina e eu lembro que um adolescente chegou para mim, correndo assim, heavy. Eu falei assim, o que foi, meu filho? Esse banheiro, heavy, tem chuveiro. Deixa a gente tomar banho nesse chuveiro, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá no banheiro do posto de gasolina que nós paramos, aí tinha lá os chuveiros, né? E tinha água, e água limpa, né? E aí eu falei assim, olha, vamos dar uma parada maior aqui para todo mundo tomar banho. Abriu lá o bagageiro do ônibus, todo mundo tirou as toalhas e fomos lá para poder tomar banho. E os meninos agradecendo a Deus pelo chuveiro, e o chuveiro nem elétrico era. Certo? Então, era Só da água ser limpa. Só da água ser limpa, só pelo fato de ter um chuveiro, sabe? Aquelas crianças, elas passaram a dar valor, né? Uma coisa que muitas vezes a gente toma banho em casa, mas a gente nem se importa, né? Então, o chuveiro já está tão acostumado, né? Então, isso no sertão, isso chocou muita gente. A outra coisa que choca muita gente no sertão é a falta do banheiro. Uhum. A gente vai em comunidades onde não tem o banheiro para as famílias. Isso me choca muito. Né? Não tem nada que me deixa mais triste, ainda mais quando você ouve histórias de crianças que foram violentadas sexualmente por conta de uma casa que não tinha banheiro, sabe? Então, a criança ela fica vulnerável. A maioria dos abusos sexuais acontecem em casas onde não tem banheiro. Então, é muito triste você ouvir histórias como essa. Uma vez um missionário me ligou e falou assim, pastor, que cada missionário recebe um carro. E todo carro tem um GPS no carro e de localização. Então, da central do Instituto Água Viva, eles controlam os carros dos missionários, aonde se o carro está circulando, se o carro está parado, se o carro quantos quilômetros o carro percorreu. Então, eu recebo todos os relatórios. Então, ele me pediu autorização de ir a Barreiras, que fica a 300 e tantos quilômetros do lugar onde ele estava, para poder buscar uma criança que já estava recebendo alta. E eu falei assim, a criança operou? Ele disse, Davidson, a criança operou. E eu falei assim, mas foi coisa séria? Eu falei assim, não, ela foi abusada sexualmente e ela fez uma cirurgia de retirada de útero. Nossa. Então você imagina, uma criança de 8 anos, certo? E na casa da criança não tinha banheiro. Então, o Comipres tem feito um trabalho de colocar banheiro nessas casas, sabe? É um trabalho, assim, com muita tristeza. A gente fala que até hoje foram 19 banheiros, sabe? Então, é um lugar muito carente, muito necessitado. A Aninha, que é filha do nosso missionário lá de Cocal, ela dando uma aula de escola dominical, ela chegou para as crianças e contou a história de Salomão. Falei assim, olha, Salomão, quando Deus perguntou, o que você quer receber? Pede o que você quiser. Salomão pediu sabedoria. E se vocês tivessem que pedir alguma coisa a Deus, o que vocês pediriam? E aí, a primeira criança disse, eu pediria um banheiro. Assim, por que um banheiro? Porque eu fui na casa de fulana e fui no banheiro lá na casa dela, que vocês colocaram um banheiro lá. E eu fiz com a porta fechada e fiz sentada num lugar, num assento sentada, numa cadeira sentada. Dignidade. Então, dignidade, proteção. Proteção. Sabe? Aí ela falou assim, ora, pede a Deus. E a criança orou e pediu a Deus. A outra criança falou assim, eu queria pedir a Deus uma geladeira. Aí eu falei assim, por que uma geladeira? Porque na geladeira dizem que a gente bebe água gelada. Nossa. E eu nunca bebi água gelada de geladeira. Né? A gente está aqui tomando água fresquinha. Pedro nos deu uma água geladinha, né?
E essa criança nunca tinha provado uma água gelada. Eu falei assim, então peça a Deus uma geladeira. E tinha chegado luz recente nessa comunidade, porque até pouco tempo não tinha luz. Então essa comunidade recebeu luz há pouco tempo. Chegou energia lá há pouco tempo. E aí a outra criança, assim, a terceira criança, assim, eu queria pedir a Deus para comer um ovo inteiro. Aí eu falei, mas por que comer um ovo inteiro? Porque eu gosto muito de ovo. E lá em casa, quando tem ovo, mamãe divide em 4 pedaços e dá um pedaço para cada um. Então, a realidade do sertão é uma realidade completamente diferente, sabe? Quando você falou no início aí, não tem iFood, não tem, sabe? Eles não têm muita coisa. E o interessante, eu estava comentando com vocês no início, que eles se contentam com pouco, sabe? E eu estava comentando com a minha esposa, com os meus filhos, que diante da realidade que a gente vive, a gente tem muito mais do que a gente precisa ter para poder a gente viver, sabe? Diante da realidade deles lá. Fui num povoado agora, um povoado chamado Tixinha, na cidade de Ibotirama. Conheci esse povoado, um povoado com 36 casas, de 36 casas moram lá 26 famílias. Das 26 famílias, só 5 tem banheiro em suas casas. E lá perto, em frente à comunidade, tinha umas 12 crianças, 10, 12 crianças brincando. E eles estavam numa fila. E eu cheguei para as crianças, o que eles estão fazendo aí numa fila? Aí ele falou assim, nós estamos andando de bicicleta. Eu falei, mas como assim bicicleta? Na fila? Na fila. Eu falei, vocês estão em pé aí? Eu disse, não, tem um andando com a bicicleta. Eu falei assim, então tem uma bicicleta que eles dividem entre eles. E aí eu vi o menino vindo com a bicicleta. Eu falei assim, mas aquele lá não sabe andar de bicicleta, não. Tá empurrando a bicicleta. Aí eu disse, não, mas aqui a gente anda de bicicleta é assim. Eu disse, mas vocês não sabem pedalar, não sabem... E aí a bicicleta foi chegando mais perto e eu fui ver que não tinha nem pedal e nem assento, que era a bicicleta que eles tinham. Então é uma realidade... Muita escassez, né? Muita escassez. E a escassez maior do sertão é espiritual. Sabe? É você chegar em comunidades onde não tem presença evangélica. É você chegar em comunidade onde a igreja evangélica que tem, ela oprime mais do que, propriamente dito, ela fala de Jesus Cristo. Sabe? Eles criam tantas leis e tantas normas, estabelecem tantos que nem os líderes conseguem viver aquelas leis e aquelas normas estabelecidas pelos homens. E não conhece a verdade, que é Jesus Cristo, que nos liberta. Tem um caso que, assim, que te tocou muito, assim, até digo assim, positivamente, de quando você levou o evangelho e a pessoa ouviu e recebeu, assim, o evangelho? Foi liberta? Tem, olha só, tem uma... quando nós chegamos lá em 2019, em 2019, quando nós chegamos lá, nós precisamos batizar algumas pessoas. Porque logo em julho nós tínhamos lá um grupo de 25 a 28 pessoas para serem recebidas como membros. Porque Deus deu graça à vida do missionário Jefferson, à vida do missionário Luiz. E logo no início o pastor Jefferson chegou para mim e falou assim, pastor, nós temos um grupo para batizar. E o Jefferson não era pastor, era presbítero e missionário. Então quem tinha que batizar, eu que tinha que ir lá batizar. Então tinha que sair da minha igreja, ir lá para o sertão poder fazer o batismo. Dar os atos pastorais, dar ceia, ministrar ceia e também batizar. Aí ele falou assim, tem uma pessoa que precisa conversar com o senhor antes. Eu falei assim, ótimo, eu vou conversar com todo mundo. Aí eu fui fazer evangelismo de casa em casa, bati palma numa casa, uma senhora atendeu, aí ela falou assim, o senhor é lá da igreja pebisteriana? Eu falei assim, sou da pebisteriana. Aí ela falou assim, eu também sou. Aí assim, então nós somos da mesma igreja. Aí ela falou assim, o meu marido vai ser batizado amanhã. Aí eu falei assim, que benção, então, que legal, então vamos estar lá amanhã. Assim, e ele quer conversar com o senhor antes de ser batizado. Assim, então é ele. Aí eu falei assim, bom, tô aqui, aproveitar que tô aqui, vou conversar com ele. Estava sozinho. E aí ele me chamou, disse, pastor, eu quero que o senhor vá comigo no meu vizinho, que eu quero ter umas palavras com o meu vizinho e quero que o senhor esteja presente. Eu pensei, que benção, já vai evangelizar o vizinho, que benção e tal. Fomos lá do lado da casa do vizinho, ele bateu palma, a senhora estava varrendo a sala, já saiu apontando a vassoura para ele.
e xingando ele, todos os palavrões sertanejos, muitos que eu nem conhecia. Uhum. E chamou e tal, isso, aquilo, eu vi com aquela confusão. Eu falei assim, meu irmão, acho que não tá um bom dia pra gente poder. Acho que não é bem o evangelismo, não, né? Eu não sei o que vai acontecer aqui. Aí eu achei estranho, cara, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, eu quero falar com o seu marido. Aí ela falou assim, já falei pra você que vai dar morte. Na hora que falou, vai dar morte, eu olhei pro portão. O portão tava fechado, mas sem cadeado. Sabe? Tinha uma gradezinha assim na frente, assim, um portão meio altinho. Aí eu falei assim, ai meu Deus, vou morrer aqui, rapaz. Aí o cara já vem com a faca na mão, Ai. certo? Xingando o cara, aquela conversa. Aí, resumindo a conversa, eu pedi que os dois se aquietassem, fiz com que o cara aquietasse, acalmasse, e só ouvisse o que ele ia dizer. E ele chegou e disse assim, eu vim aqui declarar o meu perdão para você, pelo que você fez com a minha filha há 8 anos atrás. Você está perdoado. Ele tinha violentado a filha daquele vizinho sexualmente, 8 anos atrás. Aí ele começou a chorar e falou para aquele cara, falou assim, olha, eu passei 8 anos da minha vida, as noites em claro, pensando uma forma de te matar. Tramei 1001 estratégias de te matar. Mas o evangelho me alcançou. Jesus hoje mora no meu coração. E se a partir de hoje, se eu passar alguma noite em claro, não vai ser pensando uma forma de te matar. Vai ser pensando uma forma de orar por você e de salvar a sua vida. Amanhã é meu batismo. E você é meu único convidado na igreja presbiteriana. Amém. E saiu. E foi pra casa dele e me chamou. Quem disse que eu saía dali? Sua perna, como é que ficou nessa? Bamba. Tremendo. Gente. Tremendo. De medo. Sempre ser pânico. Tudo. E aí, com muita dificuldade, fui pra casa dele, meio que assustado. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí sentei, a esposa dele disse, só aceita uma água? Eu falei assim, com muito açúcar. Ela trouxe uma água com açúcar pra mim, tomei uma água com açúcar, me acalmei um pouco. Aí ele falou assim, pastor, o missionário Jefferson disse que só tinha algumas perguntas para me fazer. E para saber se eu estou pronto para ser batizado. Uhum. Eu falei assim, meu irmão, se você não está pronto para ser batizado, ninguém tá. Então você vai ser recebido. Joguei no batismo dele, joguei muita água na cabeça dele. Nossa. Quase foi o batismo por imersão. Deixar bem limpo, né? Quase foi por imersão. Inédito. Então, assim, o evangelho transforma. E o mais interessante do Comipres é que o Comipres está lá levando um evangelho integral. Uhum. Levando o evangelho, a palavra de Deus, mas também levando trabalhos sociais na área de geração de renda. Nós temos várias famílias lá impactadas por esse projeto. Nós temos lá 1.597 crianças matriculadas nos nossos projetos sociais de musicalização, reforço escolar, balé, futebol masculino, futebol feminino, né? Nós temos uma turma lá de aula de música para adultos, né? O Enem. O Enem Sertão, que tem sido uma bênção, né? Os nossos alunos estão tendo 2 dias da semana em parceria com a escola Couto Magalhães, lá de Anápolis, né? O pastor Pedro, o Paulo, os professores do Colégio Couto Magalhães estão oferecendo aula gratuitamente, online. Eles estiveram lá no Sertão, fizeram a aula inaugural para 198 alunos que participaram do aulão, né? E eles vão retornar no final do ano, na véspera do Enem, para dar outro reforço de aulão presencial lá. Vai ser uma festa muito grande. Então, assim, Deus tem nos dado graça, temos missionários lá comprometidos, apaixonados por Jesus e apaixonados de viver o amor ao próximo. Então, assim, o Comipres é essa grande unidade de igrejas que se uniram para poder realizar o trabalho no mesmo lugar. Pastor, o senhor tem o apoio da sua família? Essa pergunta é excelente. Tenho apoio da minha família. Eu sou casado com a Glícia há 30 anos. Nossa, vamos chegar lá, se Deus permitir, amor. Né? Fizemos 30 anos de casado, temos 3 filhos maravilhosos. Temos a Rafaela, a Gabriela e o Nuno. A Glícia é dentista, então me acompanha em todos os projetos. A Rafaela e a Gabriela também na área odontológica. Ah, né? seguiram Então, os caminhos da mãe. Seguiram os caminhos da mãe. E aí o meu filho chegou para mim num projeto e disse, pai, a mamãe já é dentista,
a Rafa dentista, a Gabi dentista, então a parte odontológica já está montada. O senhor é médico, o senhor é pastor, então a parte espiritual já está pronta. Kit Então, completo. então falta a nossa família um médico. Você me falou com 15 anos. Então, eu, em vez de fazer engenharia, eu vou fazer medicina, porque aí a nossa família já é uma caravana. Já. Já é uma Sim, caravana sim. completa. Então já tem pastor, já tem médico, tem dentista. Então já podemos fazer, Que atender. legal. Então, meu filho está no 6º período Que de legal. medicina, está lá estudando, se preparando para ser um médico missionário, né, Amém. do sertão, se Deus quiser. Amém. Então, eu tenho minha esposa, minhas 2 filhas são dentistas do sertão, e aí em breve teria um médico do sertão e completar a família lá. Pastor, eu na tenho uma Luciana. curiosidade. Sim, A sua origem sempre foi cristã, da sua família? Ou... sempre cristã. Minha família é sempre cristã. Meu pai, minha mãe, sempre fui criado na igreja, mas eu me converti na minha adolescência. Né? E na minha adolescência, desde a minha adolescência, quando eu conheci Jesus Cristo, a minha vontade, o meu desejo era que todo mundo conhecesse Jesus como eu conheci. E aí eu comecei um projeto na minha escola chamado Alunos de Cristo. Na escola? Na escola, adolescente, fazia nas horas do recreio. Uhum. Então, eu parava nas horas do recreio, então, em vez de ir para jogar bola com os colegas, em vez de ficar lanchando, Fazer um pequeno grupo. a escola tinha um auditório, né? E eu consegui a aprovação da direção da escola de utilizar o auditório nas horas do recreio. Nossa, você já era proativo, já Proativo, chamado, né? A urgência do chamado. Isso mesmo, desde os 15 anos de idade. Então, 14 para 15 anos de idade, eu comecei os Alunos de Cristo e não parei. Então, virou uma marca lá em Cachoeiro, Itapemirim, cidade onde eu estudei. Vivi minha infância e adolescência em Cachoeiro, Itapemirim. E lá na minha escola eu realizava os Alunos de Cristo. Da sua ordenação pastoral até o ímpeto missionário, quanto tempo, mais ou menos? Pois é, desde a minha ordenação, eu... Já foi direto para a missão? Eu não fui direto para a missão, mas eu sempre apoiei campos missionários. Entendeu? Então, o meu trabalho é muito mais apoiar os campos missionários, dar suporte aos missionários e aos campos missionários, né? E estar lá com eles, para poder ajudá-los e auxiliá-los no trabalho, né, do sertão. Então, eu faço essa ponte entre a igreja e os campos missionários. Faz Então, muito bem. Tem feito esse trabalho, pela graça de Deus. Amém. Eu tenho uma pergunta. Sim, Voltando àquela pergunta de Salomão. sim. Qual seria a sua resposta? Boa, Mas boa. boa. Mas não quero copiar de Salomão, não, mas a gente precisa muito de sabedoria, sabe? Uma coisa que eu peço a Deus, e Deus, ele fala pra gente que dá a gente deliberadamente, né? Então, uma coisa que eu sempre peço a Deus, e sempre preciso, é de sabedoria. E a minha oração a Deus é que cada vez eu seja menos Davidson, menos Davidson, menos Davidson. Porque quanto menos de mim eu sou, mais de Cristo eu passo a ser. E que as pessoas possam ver em mim, não eu, mas Cristo. E tudo que eu faço, né, toda a ação do Comipres tem sido para a glória do nosso Jesus. Amém. Eu sei que qualquer pessoa podia estar no meu lugar. Amém. Deus podia ter chamado qualquer pessoa para poder exercer a função que eu exerço no Comipres. Mas Deus me deu graça de exercer essa função. E eu peço a Deus que Deus, pela misericórdia dele, pela graça, me conceda sabedoria. Amém. Para terminar, uma última pergunta. Uhum. Qual seria, né, você que está aí próximo ao campo missionário, no campo missionário, mas especificamente, qual seria o pedido de oração em relação a esse campo? Perfeito. A gente tem orado, pedido muita oração pelos nossos missionários. Porque alguns missionários nossos saíram de cidades. Por exemplo, temos missionários que saíram de Brasília, temos missionários que saíram de Santos, tem missionário que saiu do Espírito Santo, e temos alguns missionários que já se converteram no campo e se tornaram missionários. Então, temos 2 casais missionários que estão lá e que são de lá da região. Então, eu peço muita oração pela vida dos nossos missionários. Eles moram em cidades assim pequenas, né? Com muitas dificuldades, muitos desafios que eles enfrentam. Né? O Comipres tem tentado de todas as formas ter esse olhar pastoral para a vida dos nossos missionários. Tem um projeto assim que eu tenho muita alegria em ter desenvolvido, que é um projeto chamado A Quem Honra, Honra.
Vocês receberam Sim. o Luiz, a Neia, a O Davi Aninho, o Davi Missionário. Luiz, né? Vocês receberam essa família lá de Cocal. Cocal é uma região... o Luiz está em Cocos e Curralim de Baixo. Você não tem noção. É um povoado extremamente pequeno, sabe? Onde eles moram. Então, esse projeto A Quem Honra, Honra, visa, de fato, abençoar a vida dos nossos missionários no período das férias deles. Para que a igreja possa acolhê-los e dar a eles um tempo de qualidade, né, nas férias, um investimento na vida deles que eles jamais teriam condições de receber esse investimento se dependesse de recursos deles. Mas nós temos assim muita alegria em desenvolver esse projeto. Cada missionário foi para uma região. Então, a primeira coisa é orar pelos nossos missionários. Segunda coisa é orar para que Deus nos capacite, sabe, a entender a necessidade das pessoas e mudar o contexto social. Que a nossa intenção não é só levar o evangelho, mas nossa intenção é mudar o contexto social do sertanejo. Por isso o Enem Sertão, para poder desafiar os jovens adolescentes a eles sonharem com uma vida melhor. Quando você fala o sonho do sertanejo, ou é trabalhar no campo, numa luta tremenda, num lugar que chove apenas 3 meses ou 2 meses ao longo do ano, e quando chove, o restante é tudo seca, então não tem como produzir, a não ser que tiver poço artesiano. Ou então vir para os grandes centros e trabalhar, muitas vezes, em trabalho escravo praticamente, sabe? Pessoas que aproveitam da necessidade deles e não valorizam o trabalho deles. Então, eles são muito explorados. Para vocês terem uma ideia, atendendo lá num povoado chamado Inúbia, uma médica me chamou certa vez, me mostrou uma senhora jovem, de 30 e poucos anos, e ela cheia de hematoma no corpo, porque o marido dela tinha batido nela. E o marido dela jurou matá-la. E ela falou assim, eu preciso ir para São Paulo. E eu falei assim, então nós vamos dar jeito de levar. A senhora tem quem receber a senhora em São Paulo? Aí disse, tenho. Meu irmão mora em São Paulo. Fizemos contato com o irmão dela de São Paulo, acertamos a ida dela para São Paulo. Aí eu falei com ela, então tá tudo certo, a senhora para São Paulo. E aí ela falou assim, eu preciso receber o meu salário com a minha patroa, ela é empregada, secretária do lar. E eu falei assim, mas vamos fazer o seguinte, não sai daqui da escola, seu marido pode te ver. Eu fiquei preocupado. Eu falei assim, daqui você vai direto para o ônibus, para a cidade onde tu vai pegar o ônibus, vai embora. E ela então chegou e falou assim, não, tem que receber. E eu peguei o tesoureiro do Comip e falei assim, tem um salário mínimo? Era na época R$1.400. Não, tem. Aí me deu R$1.400. Nós chegamos para ela e falamos, olha, nós vamos dar um salário para a senhora. Quanto que a senhora tem que receber com a sua patroa? Eu pensei que fosse mais de um salário. Ela falou assim, R$120. Ai, gente, Aí eu sério falei assim, é uma diária? Ela falou assim, não, é o salário do mês. R$120. Esse é o trabalho escravo. A média salarial lá no sertão não chega a 250. Sabe? Então, uma pessoa lá vive com essa realidade. Então, que Deus nos dê parceiros, sabe? Para que a gente possa levar o amor de Deus muito além de palavras, Amém. mas em ações. Amém. E para isso a gente precisa dessa parceria com as igrejas. E a Gávea tem sido uma parceira assim, importantíssima para o Comipres. E a minha gratidão ao Conselho da Igreja da Gávea, minha gratidão aos pastores, pastor Alexandre, pastor Marcelo, que têm sido assim, irmãos valorosos nesse trabalho, e a cada membro da Igreja da Gávea, a gratidão em nome do Comipres. Amém. Davidson, obrigado mais uma vez Obrigado, pelo reverendo. convite. Nossas histórias nos emocionam, né? Que o Senhor continue te dando graça, te abençoando, te dando sabedoria, Amém. né? Que é o que você tem Isso aí, pedido, isso né? mesmo. E abençoe lá o Eu nosso preciso. campo missionário, que venha frutificar muito lá. Amém. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do que é a vida lá no sertão, né? A gente vê quanto as carências são grandes e quanto, né, os desafios são imensos, né? Tanto nas escassez do lado físico quanto no lado espiritual também. Se você tem interesse de contribuir, procure o nosso pastor Alexandre, pastor Marcelo, diga que você quer contribuir com a obra no sertão. Se você é de outras igrejas, você não é da Gávea, procure lá o Instagram do Comipres, procure lá Comipres, né, que essa é uma associação de igrejas presbiterianas, e lá você vai ter o contato e você pode dizer, olha, eu gostaria de contribuir com essa missão. Deus abençoe você.